Salve, galera! Estamos aqui para discutir o tema gênero, sexualidade e educação física. E vamos começar com algumas perguntas. Aqui quem fala é a Adriana, temos a presença do Jaciro, Vitor e Guilherme. Todo mundo preparado? Vamos lá. Vamos lá, e aí, galera? Show! A primeira questão seria: qual a relação entre corpo, gênero e sexualidade? Cara, acho que, tipo assim, se a gente pensar no corpo, né, ele é uma construção social, né, que foi feita através de, dependendo da sociedade que a gente vive, o corpo ele é visto de uma maneira. No passado, o corpo era de um jeito, a gente pode ver, as pessoas eram mais cheinhas, assim, vamos dizer, porque era um sinal de fartura de comida, e hoje em dia a gente já consegue perceber esse padrão muito diferente, né? Sim. Sim. Aí sobre o sexo, o gênero e a sexualidade, sim, o sexo, a gente acredita que refere-se ao físico biológico, né? Que seria quem tem os aparelhos genitais, né? O feminino e o masculino. Isso seria o sexo. Aí o gênero, né? Ele já se refere a outra coisa, seria a construção, né, corporal que configura a sua identidade, né? E isso é dado assim pela sociedade. Então, é interessante que a gente viu em um documentário passado pela professora que chama Máscara em que você vive, né? E mostra como que o homem é moldado desde pequeno a ter que seguir esses padrões para se encaixar, né, no gênero de ser homem, como não demonstrar sentimentos, sabe? Fala que é coisa de mulherzinha, como falou no documentário, e que Chorar, essas coisas, você não pode chorar na frente dos outros, sofrer, abraçar, e isso faz com que muitas crianças, mostram no documentário, sofrem com isso, né? Porque todo mundo tem sentimento e elas ficam guardando para elas com medo de sair desse padrão, né? Criado pela sociedade. Sim, todo mundo quer sentir amor também, né? A partir do momento que você é proibido de sentir isso, você acarreta em várias coisas negativas na sua vida, né? Tipo, não é todo homem que quer beber, ingerir bebida alcoólica ou dirigir agressivamente ou ser agressivo, e a sociedade impõe muito isso pra gente, né? Sim, até nesse documentário mostra, você falou da bebida, eu lembrei, achei interessante, que eles, muitas vezes, eles não querem, só que eles bebem porque quando eles bebem, eles conseguem se soltar, aí eles abraçam os amigos, fazem as coisas que eles não conseguem fazer sem a bebida, porque eles têm vontade, sabe? Mas não conseguem. É meio que uma desculpa social para poder fazer algo que eles querem. Sim, isso mesmo. Nossa, bom ouvir isso de vocês. E você, Adriano, o que você acha sobre isso? Eu vou um pouco na linha do Vitor, né, que corpo, gênero e sexualidade foi em construção histórica, que veio mudando com o tempo, né? Inclusive no texto base fala sobre no século XVII que havia o homem superior, que era o que era ascensionado, vamos dizer assim, e ele tinha a genitália para fora, que seria equivalente ao pênis. E o homem inferior, que como era pagão e tinha pecados, ele tinha a genitália para dentro. E aí, com o avanço da medicina, anatomia e o surgimento dos filósofos, sociólogos, e junto com o crescimento da igreja, né, a partir do século XVIII, XIX, começaram a colocar o binário, né, que seria o masculino e o feminino. E sim, com isso, como a Bíblia diz, o masculino o homem é o que provém e a mulher é a que acata. Aí, durante todos esses séculos, a partir do século XVII, século XVIII e XIX, onde teve a ascensão dos avanços sobre conhecimento da anatomia, medicina, surgimento dos filósofos e sociólogos, se passou a compreender o corpo e o gênero de forma diferenciada e surgiu o binarismo junto com a religião, que era onde o homem era quem provia e a mulher era quem acatava. E ficou ao longo desses séculos todos, e no fim do século XX, que começaram os movimentos feministas a fim de terem seus direitos, né? Como o movimento das mulheres da fábrica, o movimento a Marcha das Vadias, o movimento hippie, entre outros.
E, pô, você não concorda que, por exemplo, esse binarismo que foi imposto principalmente pelas religiões, né, eles não afetam muito em como as pessoas enxergam sua própria sexualidade? Porque, imagina assim, você é uma pessoa, né, na sua cabeça, você é não binária, você não se encaixa em nenhum desses dois gêneros, e só que tudo ao seu redor fala que você está errado, e você está cometendo algum pecado. Então, automaticamente, você começa a se cobrar para se encaixar nesses padrões também, sabe? Mas Sim, isso não quer dizer que esse caminho é o certo. Você precisa enxergar suas próprias vontades, né, e seu próprio desejo, e assim você vai entender sua própria sexualidade. Porque as sexualidades são diferentes, né? Cada um tem a sua, assim. Falando em sexualidade e o gênero, o que vocês acham assim, na nossa área, né, na educação física, como que a nossa área contribui para esse conhecimento sobre isso? Eu acho que, né, como a gente, hoje em dia, mais para o século, depois do século XX, assim, a gente tem bastante conhecimento da sociologia, né, e a gente passa a entender o ser humano de uma maneira mais completa dentro da sociedade, né? Você entende ele como um ser sociológico, histórico, social, cultural. Então, tudo isso acaba extinguindo essa dicotomia de gênero e você abre espaço para uma diversidade mais ampla, assim. Aí a necessidade do profissional ou do professor trazer para o aluno ou o paciente essa visão, né? Seja na escola, na academia, em clube. Certeza. Então, como você falou, eu acho que requer progresso, né, disso, principalmente na formação, né, inicial sim, para esses futuros docentes, para que nas suas aulas ele tenham argumentos, que não seja aqueles argumentos enraizados, né, de preconceito que trazem de casa ou que aprenderam antigamente, eles podem ter aprendido antes na escola, e eles têm que mudar isso para passar uma visão mais ampla para os seus alunos, né? Então, no documentário que foi passado para a gente também, do Silêncio dos Homens, tem uma entrevista com um youtuber que ele traz o seguinte apontamento, né? Ele se caracteriza gay e ele traz a seguinte história. Quando ele estava na escola, ele sempre ouvia falar, e acho que todo mundo aqui já conhece, um dos primeiros xingamentos, né, que a gente escuta quando a gente é criança é chamar outro de bicha. E você cresce com isso na sua cabeça de que você ser homossexual é uma coisa ruim. Sim. Então, a partir do momento que você se entende homossexual, é muito difícil você quebrar todos esses valores que você trouxe, sabe? sim, Isso foi ensinado desde muito cedo para você que isso era errado. Então, a partir do momento que você se enxerga homossexual, porque eu acho que as pessoas já nascem assim, né? Isso é uma coisa que sim, vem dentro da pessoa, mas a partir do momento que ela consegue enxergar isso dentro dela, ela fica nesse dilema entre, pô, será que eu estou fazendo é certo? Porque minha vida inteira eu aprendi na escola que isso era errado. Com certeza. E não só na escola, né? Em casa, porque passava na TV alguma insinuação assim, o vô, o tio falava, ah, olha esse viadinho. Num tom sempre pejorativo. Então você ficava, putz, não Exato. posso ser viadinho em casa. Sim, propagandas, né, novelas, filmes, séries, sempre teve, né, Sempre, atribuições sempre. negativas sobre isso. Estereótipos assim, né? Aham, Ou também que a Exato. homossexualidade ou qualquer outra coisa é uma doença e não algo, algo natural, né? como a Sim, gente viu, né, numa última notícia que saiu, de uma escola, né, adventista, não sei, essa mesmo. que eles colocaram umas questões absurdas, assim, com temas desse jeito, falando que a homossexualidade é doença, como pode Como ser evitar curada, a como homossexualidade. evitar, assim, tipo, valendo nota numa prova, para o pessoal, acho que do 8º ou 9º ano, umas questões desse gênero, e, tipo, plena século XXI que a gente está, ainda tem esse preconceito. Sim, Falando Em em pior numa preconceito, escola, né? Sim, então. mano, puta preconceito recente que a gente, não sei se deve acompanhar também recentemente na internet, é a implantação do DIU por convênio, que tem que ser autorizado pelo marido. saiu Verdade, ontem isso. saiu.
Nossa, É uma absurdo, coisa gente. absurda, pelo amor de Deus. Ela não consegue ter o controle sobre o próprio corpo, sabe? As pessoas ficam Sim. proibindo elas de Aham, ser mesmo, ser elas mesmo. sim. E isso Mas porque está na Constituição, né? Que cada Exato. indivíduo tem direito de vir e dispor das leis de acordo com os artigos que seguem. E a aham. mulher, não. Fazendo, já ligando esse ponto da mulher de não ter, aí na próxima, as diferenças de gênero e sexualidade, como vocês acham que elas se estruturam e são estruturadas no esporte? Isso, tanto mulher quanto homem, mas outras sem ser, né, desse binarismo, transexuais ou outros que se intitulam outro nome, como vocês acham que eles se encaixam no esporte? Como que a sociedade ajuda nisso? Está muito atrasado? O que vocês acham? Então, eu não sei se vocês sabem, mas mulher só pôde começar a jogar bola só tem 40 anos, né? Tipo, tem uma lei que autoriza a mulher a jogar futebol. E essa lei só tem 40 anos de idade. Muito recente. E já começa o erro aí, né? Porque olha quanto tempo o futebol chegou no Brasil. E Sim. as mulheres brasileiras só podem jogar menos da metade da vida do futebol no país. Então, a gente já começa o erro aí. Esses direitos não foram iguais desde a instituição do esporte como esporte no nosso território, né? Sim. E com isso, entra e intensifica todos os outros preconceitos com o gênero, né? Porque, vai falar desculpa que não tem visibilidade, mas também não tem a mesma quantidade de treino, de incentivo Recompensa. e Patrocínio. recompensa, exatamente. E aí depois começa com, agora a gente tem a mesma quantidade de título, a mesma quantidade de nome. Qual que é o defeito? E sempre tem alguma, vamos dizer, argumentação contra, mesmo que absurda, mas existe, sabe? Tanto que recentemente, nas Olimpíadas, a Marta tampou o símbolo da Nike, né, nas fotos individuais, e a galera Sim. caiu matando. Tipo, ela não é obrigada a divulgar a marca, sabe? Sim. E com isso, você vê em outros países, como a Holanda, porque o futebol feminino se destaca muito mais do que o masculino, sabe? E ainda assim elas têm muito menos patrocínio e tal, mas de certa forma, vamos dizer o mínimo, elas têm o investimento, né? Que seria um estádio, uniforme, chuteira e um salário, que nem as minas daqui não têm. Verdade. Pô, eles têm bastante o reconhecimento, né? Porque, por exemplo, na minha visão, o esporte ele reflete a sociedade. Uhum. Então, como no Brasil a gente tem uma sociedade muito machista e que exclui muitas mulheres, isso vai ser refletido dentro do esporte também, sabe? Sim, com Então, certeza. a gente vai ter que lutar muito para conseguir trazer essa visão que os homens têm para as mulheres, sabe? O machismo enraizado afeta todas as áreas, né? E uma delas é essa do esporte. Exatamente. Sim, Pô, isso estrutura o esporte, esse machismo estrutura o esporte, e o machismo dentro do esporte, ele reestrutura o machismo na sociedade. Porque uma vez que você está lá na TV e você só vê o jogo do futebol masculino, por exemplo, você só vê o vôlei masculino, você só vê os masculinos jogando, você pensa, pô, então o time feminino ele não joga, ou ele não é tão bom. Só que muitas vezes é o contrário, sabe? Às vezes o é, time feminino é muito melhor do que o masculino, mas não tem É muito bem esse colocado, né? foco. Porque mesmo que não seja mais proibido ou qualquer outra coisa parecida, a mulher praticar esporte, ainda carece muito de incentivo, né? É um sim. tabu muito grande ainda. Mano, começa na escola, sabe? Porque eu lembro, eu jogava futebol e era muito esculachada, porque era uma das únicas meninas que jogava, e aí não podia jogar com os meninos, porque eles se consideravam melhores e ia machucar. Aí a professora não incentivava as meninas para fazer um time mais equilibrado. E aí ficava, Adriana, não joga. Mas, poxa, eu quero jogar, sabe? E aí? Então, Sim. se na escola, quando a gente está desenvolvendo caráter e senso de comunidade, já começa podando as meninas, porque uma delas só quer ser, vamos dizer, abre aspas, igual os meninos, é óbvio que esses padrões vão ser afirmados ao longo do desenvolvimento desses garotos, né? Aí imagina, começa na quadra,
onde as meninas não podem jogar. Aí depois o namoradinho que fala, bom, você é mulher, você não pode fazer tal coisa, porque já associa lá no futebol, ela não podia, então aqui deve ser semelhante. Mesmo que seja uma associação boa, para adolescente faz sentido. E se leva para sempre. E, nossa, Essa generificação das coisas, né? As coisas passam a ter gênero, os esportes passam a ter gênero, que é uma coisa que não Sim, existe, as né? cores. Sim, foi o que a gente verdade. estava conversando mais cedo. E como a gente conversou antes também, tipo, por que que futebol é um esporte de menino e vôlei é um esporte de menino? Por que que azul é uma cor de menino e rosa é uma cor de menino? Sabe, são coisas neutras, as pessoas são quem elas são. É, Então, coisas que Não foram pode criadas pela generificar as coisas. sociedade, né? E que Sim, deixam enraizado e a essa gente cresce dicotomia entre achando os que isso tá gêneros, certo ou errado. tipo, Gillette. Você vai comprar a Gillette azul, é, ela é quase R$ 3 mais barata que a Gillette rosa. Isso é... é a Gente, o Sim, mesma pigmento Gillette. azul é mais difícil de conseguir do que o rosa, sabe? sim. Não faz nenhum sentido, mas a gente na comunidade LGBT chama de pink money. E Nossa. só porque É, é rosa e direcionado ao público feminino é mais caro, enfim. é mais E agora caro, tem o exato. magenta, né, que é relacionado ao resto da sigla. E aí envolve um assunto capitalista, né, que a gente não falou ainda, que como a sociedade de consumo influencia nas questões de gênero. Não, com certeza. Acho que hoje em dia são elas que estruturam as relações de gênero, né? Exato. Porque isso se dá muito no que você falou da Gillette, né? Foi um exemplo. Onde você Uhum. começa a ver que o mesmo produto, quando ele é voltado para as mulheres, ele é muito mais caro. E não faz nenhum sentido, porque é o mesmo produto. É, não faz sentido nenhum. Sim. Então, tipo, isso vem muito da estruturação também, né? Onde o homem é o favorecido, o homem que é privilegiado, o homem que tem que fazer tudo. Então, as coisas acabam sendo voltadas para ele e, pô, olha quanto que isso afeta na nossa sociedade hoje. Sim. Acho que tudo isso que a gente tá falando aqui, tem comentado, isso também envolve, né, diretamente, né, como que constrói e são construídas, né, essas relações de gênero e sexualidade. Que, como a gente está Sim. falando, desde pequeno, de antigamente, então são anos, né, que vem sendo construídas essas relações e por isso que vai demorar para a gente conseguir mudar isso, né, mas tem que ir tentando, só que é algo difícil. Ah, você já vê que já mudou bastante, assim, porque se você pensar, por exemplo, você abraça muito mais o seu pai do que o seu pai abraçava o seu avô, por Com exemplo. certeza, aham. Nossa, Sabe? sim. Verdade, Então, você vê tem que, mudado bastante, mas ainda tem muito que mudar, né? né, tem muito. É, É, como aí, tinha tipo, no documentário, por exemplo, a gente deu o primeiro passo, mas ainda tem mais uma escada inteira para subir, sabe? É bem mas, isso. mas se liga, tipo, a gente, galera que nasceu depois de 95 pra frente, a gente é a primeira parte da sociedade que tem tecnologia, acesso à informação fácil e não tem restrição com o novo, vamos dizer assim, sabe? Sim, isso ajuda Todo, bastante. Então, isso facilita demais. E essa galera que veio antes da tecnologia, que tinha que depender de livros e contos, eles ainda são muito enganados por tudo isso que a gente disse, a religião, Aham, as fake news. sim. E Ainda aí, tem mais enraizados nele, né? Esse certo exato, preconceito. eles viveram muito mais tempo naquela sociedade antes de 95 do que essa em agora. Sim. Isso Nossa, afeta muito, né? e vamos lá, pensando agora assim, tipo, hoje em dia, vocês com essa mentalidade, esse bate-papo que a gente fez, como que vocês fariam para, tipo, desconstruir uma fala machista dentro da roda, sabe? Porque ninguém fala isso com os meninos, né? E é uma coisa importante também, os meninos podarem outros meninos em relação a isso. Vocês concordam ou não? Eu concordo com certeza. O primeiro ponto é você conseguir identificar essas atitudes, né? Sim, A Tanto em você partir. quanto nos outros, né? Exato. sim, Então, se alguém faz uma fala machista, o primeiro ponto é você ter a percepção de identificar essa fala. O segundo ponto é você confrontar essa fala. Você falar, não, cara, isso está errado. Você não pode falar assim e isso não está certo. E o terceiro ponto é você mostrar como que é o certo.
né? Que seria você levar as coisas na base da empatia e se colocar na posição do outro. Da hora. Eu acho que, tipo assim, ainda os homens, principalmente, têm muita dificuldade ainda em perceber essas atitudes, né? Seja... Porque, todo homem fala, mano, se eu ver um homem xingando ou batendo numa mulher, tipo, eu vou lá e encher ele de porrada. Mas aí, tipo, quando o amigo dele faz uma fala machista com a menina que acabou de passar na rua, ele dá risada, sabe? Sim. Então, tipo, o Tá sendo primeiro ponto hipócrita, né? É. então, É assim, porque precisa chegar numa situação extrema para intervir. Uma situação branda não precisa, né? Sim. exato. Ou com alguém Não, mas, próximo dele, né? Que ele goste, não sei. Porque aí É, quando é foi só uma uma fala. qualquer, ele não se importa. Foi só exato. uma fala, foi uma brincadeira, não foi nada machista Mas é comigo, assim que mas, pô, começa, né? exato, mas essa Sim, falha, essa brincadeira não é uma brincadeira, sabe? Uhum. Porque você tá ofendendo o outro, você tá invadindo o espaço do outro. Sim. sim. E, mano, bizarramente, dentro das mulheres, elas também reproduzem muito machismo, sabe? No sentido, principalmente no sentido de relação, sabe? Namoro heterossexual. As meninas não têm atitude porque, é o homem que tem que chegar. Eu não vou dar cantada. E aí reforça os padrões de corpos, né? Que, para eu ser aceita por um homem, eu tenho que ser magra, alta, pele lisa, extremamente Seu cabelo depilada. comprido, HB20, tô zoando. pois Sim. é, tipo isso. Sabe? Então, dentro das mulheres, pelo fato delas conquistarem a liberdade recentemente, ainda tem muito machismo. Você fica, caraca, irmã, não é assim não. Então, a mina que fala não, não, não pro cara na festa e no fim acaba cedendo, sabe? Sim. É porque a gente ainda vive numa sociedade muito machista, né? Então as pessoas acabam convivendo com esse machismo todo dia, mesmo sendo muito errado. Algumas Sim. pessoas nem percebem que isso está acontecendo com elas. Verdade. E é que nem aquelas falas racistas de racismo estrutural, né? Tipo, tinha que ser preto, feito nas coxas. E em relação à gênero é a mesma coisa, É a mano. mesma coisa. É mesmo, igualzinho. Nossa, que conversa legal. Foi top, hein? Mas acho que é isso. Foi muito boa essa conversa. Pra gente refletir. Sim. E perceber, né, os nossos comportamentos e que a gente pode contribuir para combater esse preconceito e Sim, o que a gente estereótipo. pode melhorar, né? O que a gente pode. Tudo. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender as diferenças, né? Perceber que as pessoas são diferentes. Aceitar, né, a diversidade. Exato. Se você não é ter a educação, pô, ter a educação, mas não é essa palavra que eu quero, mas pô, de você aceitar o outro também da maneira que ele é, sabe? Sim, Você Sim, quebrar um pouco dessa heteronormatividade que as pessoas têm que ser hétero, que tem que ser desse jeito. E, sim. pô, não é assim, mano. As pessoas são as pessoas, cada um, cada um. Aham. E tentar passar para os outros isso, né? Exato. sim, Porque se você guardar um conhecimento só pra você, não é um conhecimento, né? É só Aham, uma ideia. sim. com Da hora. certeza. Então é isso. E é isso, Aí, galera. gente, muito obrigado. Valeu pelo papo. Foi sensacional. A gente fecha aqui então e até uma próxima.